Olá, boa noite a todos. Daqui de Lisboa, né? Fui lá passear um pouquinho e resolvi hoje vir falar sobre satanismo luciferiano. Porque é dessa maneira que nós somos, satânicos luciferianos. E eu tenho como provar que as pessoas falam isso o dia inteiro, mas não sabem o que significa em latim. Satanismo, né? Ele já veio com Lúcifer, né? Quando os Anunnakis vieram para cá. Que tudo que voava tinha a conotação de que aqueles seres primordiais, né, os seres humanos, que voava eram deuses, né? Ou pássaros, ou insetos. Então eles tinham essa conotação que tudo eram deuses. Só que os Anunnakis, eles não são deuses. Eles são seres que vêm de outros planetas. Né? Ele voa. Mas para aquele período eles eram deuses. Né? Eles usavam máscara. E eles nos deram a parte do DNA, ainda dão, né? Quando eles vieram para a Terra, isso diz em alguns casos que antes do dilúvio, que o dilúvio realmente existiu, mas não dessa maneira católica, ele realmente existiu porque a Terra, ela está viva, tá, gente? Independente de qualquer coisa, ela vai sofrer, mesmo que seja a Matrix, ela tá viva, né? Ela respira, né? Ela sacode o dia inteiro. É que a gente não sente aqui sim. Então, independente de a gente estar aqui ou não, ela vai sofrer as transformações dela, a não ser que haja um cataclisma, né? Bateu alguma coisa no eixo da Terra e a Terra dá um problema. Mas ela naturalmente ela vai reciclando, né? Ela faz o expurgo dela. Então, há relatos aqui em histórias e comprovações científicas, né, os grandes historiadores, né, que em alguns casos aí essas situações alienígenas antes do dilúvio. Então, até as pirâmides de Gizé já existiam antes do dilúvio. Acredito que tenha muito fundamento isso. Quando eles vieram para cá, algum deles, eu não sei precisar qual, são inúmeros, né? Tipos, então a gente não está sozinho nesse universo, né, gente? Não tem essa pretensão que isso não é coisa real, isso é coisa de católico, tá? Que a gente está sozinho, que o mundo só assim, só tem um Deus, né? Que só tem um planeta Terra, né, habitado, isso não é verdade, isso é uma inverdade. Isso é para manipular mesmo a manada. Manipular, vocês se sentam como manipulados mesmo, que é o que eles fazem, manipular para vocês não pensarem. Mas essa questão do satanismo que eu percebo, tradicional, moderno, as pessoas que isso veio com clarinete, não vieram com eles. Não. Eles deram uma roupagem, né? Claro que foi importante, é o nosso apoio, né? Faz o que tu queres que é a lei. Isso tem uma conotação muito pesada também. Faz o que tu queres que é a lei dentro da tua sabedoria, porque faz o que tu queres já está preso nessa terra. Concorda comigo? Você sente o peso de estar encarnado. Todo mundo um dia, né? Vou morrer, não quero ficar vivo, o que eu estou fazendo aqui, né? E essas respostas você só tem através do satanismo luciferiano, que é onde você desperta. Se você estudar pra caramba, mas você não despertar, não adiantou nada você estudar. Você tem que estar paz, você tem que entender como é que funciona a matriz. Então, quando eles descobriram, né, quando eles fizeram isso, e são grandes estudiosos, maravilhosos, tanto Crowley como Lavey, perfeitos, dentro das vertentes, né, gente? A gente tem que ter respeito pelos estudos, né? São importantíssimos, né? Ficar na cabeceira da cama, né? É um dos seus primeiros livros, né? Foram tão escrachados, mas depois foram reconhecidos, então não estou falando mal deles, estou falando que não foi dessa data. Essa situação, essa parte espiritual veio com eles. Quando os Anunnakis, eles trouxeram lá da terra deles, não sei precisar qual raça,
que eles perderam os escravos dele, que os escravos dele não queriam ser mais escravos, eles viram nos homens primordiais, nos seres primordiais que estavam aqui, que no caso foram nós, né, os nossos ancestrais, a possibilidade de funcionar. Para isso precisava funcionar o cérebro melhor. E aí eles foram induzindo essa situação e depois nos deram a tecnologia, conhecimento, né, através do DNA e através realmente do trabalho, que se perdeu ao longo dos milênios. Entendeu? Então tudo isso que vocês estão vendo aqui já existia, a maioria das coisas. E com eles vieram o satanismo, o luciferianismo, né, e Lilith, é a grande deusa, né? É o todo, né? É o total feminino. Então lá na quinta dimensão você não diz pai e mãe, você diz mãe e pai, porque a base é feminina. Eu vou falar isso aqui como feminista? Não, gente, não é ser feminista nem ser machista. Isso é uma questão real. A base é a base, acabou. Então a gente não tem que entender que essa questão espiritual já veio com eles. E alguns não aceitaram que estavam escravizando a nossa raça. Alguns não aceitaram. Outros já usaram o que eles sabiam para escravizar. Como sempre, tem sempre o mais esperto para escravizar o outro, né? E aí, com essa condução toda, surgiu várias hipóteses, né? Aí eu só quero falar só sobre o satanismo, o luciferianismo, sobre a questão espiritual. Né? Senão eu vou abrir muito leque aqui, eu acabo que eu me perco, porque eu fico, né, falando muita coisa. Mas entender o seguinte, isso já existe desde que o mundo é mundo, antes de sermos homo sapiens sapiens. Então, aonde veio o luciferianismo e o satanismo? A gente veio de antes da Suméria, sabe? A gente, Suméria é o marco, né? Então, antes da Suméria, né? Antes da Suméria, quando eles estavam aqui, eles trouxeram com eles a religião. Então, o satanismo é dessa época. Então, não tem nada que inventou, não. Eles foram lá, mexeram, tiveram os seus insights, né, com certeza, tiveram as suas visões, são pessoas escolhidas, né? E passou para o papel e fizeram as Bíblias e consagraram isso tudo que você já sabe a história deles. E que está até hoje, vai continuar sendo o que é. Eles conseguiram passar isso para o papel. Mas eles não foram simplesmente uma pessoa que copiou, não, eles realmente entenderam. Só que a gente precisa entender aqui, que o pessoal pega, que fica começando, caramba, mas então foi lá ver, foi Croy. Não, gente, não foi ninguém. Isso aqui já existe e eles só passaram para o papel. Eles só passaram para o papel, teve muita história, muito estudo, muita compreensão, eles tiveram muita visão, muito insight, né? Eles são realmente satanistas, né? Satanistas luciferianos, tá, gente? Não esqueça de sempre falar satânico luciferiano. Não existe satânico e luciferiano. Podemos até falar de uma forma tradicional, assim, satanista luciferiano e luciferianos, né? Mas é quase que chover no molhado. Então é satânico luciferiano. Tem muita gente que vai dizer que não, mas eu tenho como provar que sim. Eu tenho como provar que sim. Porque é real, não é mentira minha. Não é invenção minha, sacerdotisa. Gente, é sumo sacerdotisa, tá? Eu já tenho um sumo sacerdócio, então eu vou utilizar desse meu nome agora. Eu tenho orgulho tenho, eu não tenho ego. O ego não. O ego é uma coisa que eu não tenho mais, e nem inchado, e nem tampouco uso ele. Que isso aí não faz é o contrassenso do que a gente prega. A gente não quer ser demiúrgico, nós somos pessoas melhores. Nós emanamos luz. Somos trevosos? Somos. O que é treva? A ausência de luz. E nós emanamos luz. Então, como é que a gente pode ser um ser demiúrgico, apesar de eu estar num corpo demiúrgico, todos nós, o que está encarnado, gente, é demiúrgico. Os Anunnakis eram demiúrgicos, né? Mas havia influência desse demiurgo aqui, não sei, da Matrix dele lá, de repente tem. Alguns seres são cruéis,
outros seres menos cruéis. Agora, mais cruel do que o ser humano, eu estou para ver. Entendeu? O ser humano, ele leva muita influência também desse DNA que a gente carrega. Nós temos 7 traços de DNA, não foi o que inventei, tá, gente? Isso aí é científico. 7 traços de DNA, DNA alienígena, 7 no nosso DNA. Pelo menos que eu saiba, só 7, eu não sei se tem mais. Teria que procurar. Até o RNA negativo vai embora. Fator RH, né? Gente, é complicado isso aí. Mas tem uma explicação para tudo, tá? Científica, e tem alguma coisa que é não científica. E você vai estudando e vai aperfeiçoando até você chegar a um acordo do que está acontecendo. Eu espero que eu tenha sanado a dúvida de vocês em relação a onde surgiu isso. Veio com eles que veio a Lúcifer e Lilith, certo? Claro isso para vocês? Lúcifer e Lilith, Satã é a oposição, é o opositor de Lúcifer. É uma questão opositora de Lúcifer na Terra, que não tem nada a ver com esse Satã católico. Por favor, tentem entender que existe uma questão católica manipuladora e existe um Satã, que é a parte opositora do mesmo personagem, que é Lúcifer, tá? Que está aí com a gente. Eu posso falar Lúcifer, posso falar Satã e posso falar satânico luciferiano. Eu posso brincar com isso aqui para as pessoas entenderem, mas de uma maneira correta, da maneira onde engloba tudo. Somos satânicos luciferianos. E alguns Anunnakis, o que quer dizer Anunnaki? O que veio do céu. Entendeu? E tomaram a posição de deuses sim, porque eles tinham tecnologia de ponta, né, gente? Então, pra gente que não era nada, né, ali, sofreu mutação, um monte de coisa aí. Tem um monte de coisa para estudar, gente. Não adianta vocês virem cá para a mão esquerda achar que vocês vão ver meia dúzia de papinho, um grupinho, o outro. Não, vocês vão ter que botar a cara no livro lá, estudar muito. E depois que estudar muito, vocês terão que despertar. Eu conheço um monte de gente aí que tem canal, que tem um monte de gente falando, mas eles não são espertos, eles são católicos, tá? Nada mais do que um católicozinho satânico. Eu tenho como provar também isso. Porque eles fazem oposições católicas e comungam com o catolicismo. Quando você comunga com algo que é manipulador, você não passa do mesmo. Entendeu? E isso não é bom pra gente. Porque quando você desperta, você conhece a Matrix, você sabe como mexer aqui, e você sabe como viver aqui, de uma maneira mais pausada, de uma maneira mais tranquila, de uma maneira, às vezes, opositora, e às vezes você consegue entender o que todos estão, a grande maioria deles, 90% ou mais, estão com venda nos olhos, são um zumbi, não sabe nada do que está acontecendo. Dorme, levanta, acorda, o sistema faz com que você viva assim. Você não consegue pensar, e quando você para pensar, você tem depressão. Por isso tanta gente deprimida, por isso tanta gente revoltada. Às vezes a pessoa tem o financeiro, mas não tem o psicológico, gente. A gente precisa estar estabelecido. Então, para você estar bem, você tem que entender o seu espiritual. E aí bater cabeça, não sei o que. Quando eu vi, eu não estou bem, vivo tomando remédio, desenvolve um monte de síndromes, de ansiedade, essas coisas todas. Está numa dimensão abaixo da nossa, né? E as pessoas ficam assim porque não conseguem ter Lúcifer no coração. Mas quando você é um luciferiano de verdade, quando você consegue alcançar esse nível, você vê o espiritual nisso aí, você vê um Deus, uma deusa presente na sua vida, consequentemente, você tendo um espiritual em ordem, e você conseguindo ver essa Matrix, e você conseguindo ter, muitas vezes, eu vou ser muito honesta com vocês, eu consigo ter até pena, sabe? Porque é muita gente maluca. Eu conheço muita gente com dinheiro maluca, surtada, desesperada, que eu não sei se eu bato, se eu saio correndo ou se eu abraço, sabe? Porque tem hora que dá até pena. Eles são tão surtados que me ajudam. Mas ao mesmo tempo não consegue tirar aquela coisa ruim do lado deles, né? Que é aquele egoísmo, não está no lugar do outro, não tem justiça, porque nós somos justos, né? Precisamos ser justos, senão a gente vira um demiúrgico de novo.
é justiça para todo mundo, gente. Lúcifer, ele é a justiça, a sabedoria e a luz. Então não confunda isso com treva. Mas ele semeia, ele vai ceifar. Ele é um Deus, de verdade. Espero que eu tenha ajudado todos um pouquinho a entender de onde veio o satanismo luciferiano. Veio com eles, alguns não aceitaram que estavam escravizando a gente, outros escravizam até hoje, eles estão aqui entre nós sim, continuam na terra sim, por vários modos aqui na terra, no ar, entra e sai daqui, tem interesses demais aqui, e alguns têm medo da gente, outros estão aqui no meio da gente, tá? Mas não precisa ficar assustados, porque isso já é de praxe, já estão por aqui, se quisessem alguma coisa teriam feito, não tem interesse. O interesse que eles têm aqui, eles estão sanando da maneira inteligente. Essa raça aqui sustenta eles, muitas raças. Entendeu? Então não há necessidade de você... Eles são tão inteligentes, sabem da nossa fragilidade, sabem a nossa incapacidade de perceber, né? Não são todos, mas a maioria está, né? Ah, porque eu não tenho ninguém, porque eu não tenho isso. Tem isso, está tudo aqui. Mas, por favor, satanismo luciferiano vem desde antes dessa situação da Terra, que nós já estávamos aqui, né? Nossos ancestrais já estavam aqui como seres primordiais, homens e mulheres, homens, né, primordiais, e foram mexidos, alterados, para virar escravos mais inteligentes, consequentemente inteligentes, e consequentemente a aprender, eles deram também muita inteligência, muita condição para a gente. Entendeu? Precisavam de escravos. E não muda muito o sistema de hoje. Nós somos escravos com carteira assinada, com horário. E eles tinham casa, tinham tudo. Não era aqueles escravos que a gente vê aí que ficava na senzala. Não. Mesmo na senzala também tem um pouquinho de mudança nisso aí, tá, gente? A pessoa tinha sua casinha, tinha sua família, né? Viveu na miséria, mas eles tinham casa. Alguns ficavam na senzala, mas alguns tinham casa, tinham família, tá? Eles precisam liberar alguma coisa. Não é diferente do sistema de hoje, né? Eles mordem e assopram, né? E se vem a política. Então, gente, os 4 pilares da humanidade não mudam, tá? Religião, política. A religião vem primeiro. Política, filosofia e arte. Isso é o pilar da humanidade. Ah, eu não gosto de política, não gosto de religião. Então você está perdido. Você tem que entender religião para você entender política. A uma presa na outra. Né? Então eu preciso que vocês entendam o seguinte. Satanismo luciferiano veio antes da Suméria. Quando eles vieram para cá, trouxeram a religião. Entendeu? Lúcifer não está na Matrix. Isso aqui não é a terra dele. Isso é uma terra demiúrgica. Tá? Mas a religião veio com eles. Vieram com eles. Certo? Dúvidas, por favor, tem meu telefone. Quem quiser conversar comigo pode fazer perguntas aqui. Eu podendo e sabendo responder, gente, eu vou responder. Tá bom? Um abraço a todos. Fiquem nas bênçãos de Lúcifer, de Lilith. Que vocês tenham agora até o final do ano 2022, né, para 2023, que vocês tenham muita luz no caminho de vocês, que a gente tenha muita sabedoria, a gente vai precisar de muita paciência, muito conhecimento, nada melhor do que conhecer para entender, para sair fora, para se envolver ou para recuar, né? Isso são estratégias luciferianas, tá, gente? Às vezes recuar é um ponto importante para você resolver as coisas. Pensar com calma, com sabedoria. E aí vem também, financeiramente, você melhora. Eu posso fazer para melhorar de vida, né? Não depender, isso, não ficar depressivo, né? Porque não adianta muito não, gente, não muda muita coisa aqui não. O que muda é você. Você se muda. Você respira, você aprende a respirar, você aprende a entender e você quer o melhor que essa vida pode nos dar. Então aqui ninguém está para passar fome, nem miséria e nem ficar esquentando uma cabeça que não tem jeito de resolver. E que tem jeito a gente resolve. Tá? Então eu estou aqui para despertar as pessoas. Então o que eu posso despertar, eu desperto. O que eu posso falar aqui, eu falo. Tem coisas que eu não vou falar.
tá? Não vou falar porque não vai conseguir na compreensão de quem não está desperto. Mas não é um exercício que vocês possam fazer, viu? Vê esse vídeo aí e tentem entender. Dúvidas, por favor, se quiserem, deixa aí nos comentários. Eu sabendo, mesmo que eu não saiba, vou procurar, eu não sei tudo. Não sei, eu não tenho cego. Não sei tudo, não sou dona da verdade. Mas eu sei que do que eu aprendi e do que eu vejo no dia a dia tem muito sentido. E quando tem muito sentido, isso quer dizer que eu estou pelo caminho certo. E pergunta a Lúcifer sempre, a Lilith, se eu estou pelo caminho certo, eu tenho resposta logo de imediato. Eu estou aqui para despertar. Eu despertei, e é dolorido, viu, gente? Mas depois é a verdade. E a verdade, ele vai sempre reinar sobre a mentira. Tá bom? Fique nas bênçãos de Lúcifer. 2023 fabuloso para todos. Que todos ganhem muito dinheiro, que tenham saúde. Principalmente a saúde mental da gente tem que ficar em ordem. Tá certo? Nem sempre recuar quer dizer que você seja covarde. Nem sempre se calar quer dizer que seja covarde. A gente está arrumando uma estratégia de se manter aqui. E a gente tem que ficar bem nessa terra, tá? Nós somos luciferianos. Tá bom? A gente está aqui para lutar. Mas também a gente não pode sair ferrando todo mundo, porque isso também não é uma boa ideia. O que a gente pode fazer? Ser sensato, gente. Nós somos a luz. Um beijo a todos aí. Fazer igual o gordo, né? Um beijo do gordo. Um beijo a todos, tá, gente? Fiquem em paz. Sorriam mais, entendeu? Curtam a vida. A carne, às vezes, nos dá prazer. E o prazer de estar fazendo um vídeo desse para vocês. Curtam. Tem muita coisa boa aqui. Apesar de ser demiúrgica, mas a gente está encarnada, afinal de contas, né? Então, vamos ser felizes um pouco, né? Em vez de ficar ranheta, quem sabe um papo ali, um papo acolá, a gente não ajuda um monte de gente, né? São nossos irmãos. Um beijo a todos. Fique na luz negra de Lúcifer, que ele nos abençoe muito aqui nessa matrix.